Boa noite, amigos e amigas. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Guilherme Calixto, que é diretor franqueado da unidade Supera em Araçatuba. Guilherme, boa noite. Nos explica inicialmente o que é Supera. E quero lhe agradecer também pela sua gentileza de vir aqui hoje conversar conosco sobre essa questão que preocupa tanto, que é a falta de exercício do cérebro, que traz doenças com consequências muito graves, como a demência e o Alzheimer. Boa noite, Guilherme. Olá, Bittencourt. Olá a todos os telespectadores. Quero agradecer o espaço. É muito importante a gente falar cada vez mais sobre esse assunto que é tão importante, saúde do cérebro. E nós fazemos esse trabalho. O Supera é uma instituição de estimulação cognitiva. Eu costumo dizer e comparar como se fosse uma academia, só que é uma academia onde nós exercitamos e treinamos o cérebro. E exercitar o cérebro é muito importante, porque é um dos pilares para a gente poder envelhecer com muita saúde, com boa memória, evitando esquecimentos e, como você disse, retardando e se prevenindo de doenças relacionadas ao cérebro, como o caso do Alzheimer e outras demências. Eu gostaria que você me explicasse inicialmente sobre o trabalho que a Supera realiza aqui em Araçatuba, porque é uma unidade franqueada ela, né? Mas está em todo o Brasil também com essa mesma proposta. Exatamente. O Supera é uma franquia, nós estamos no Brasil todo, são ali quase 300 unidades e aqui em Araçatuba nós estamos há 9 anos já. E o Supera trabalha com esse treino do cérebro para todas as idades. Cada idade tem um objetivo diferente, uma proposta diferente. Então, as crianças desenvolver as habilidades cognitivas, como foco, atenção, concentração. Os adultos melhorar a performance no trabalho, no dia a dia, trabalhar a questão da ansiedade, redução do estresse. E o nosso principal público, que é os alunos 60 mais, 70, 80 mais, que buscam o Supera como uma prevenção. Eu sempre falo para os alunos, como você se vê daqui a 2, 5, 10, 15, 20 anos? E eles dizem, eu quero envelhecer com o cérebro ativo, independente, não dependendo de ninguém para fazer coisas básicas do dia a dia, se prevenindo dessas doenças, não dando trabalho para ninguém, podendo ter muita qualidade de vida. Então, nós trabalhamos com esses exercícios para o cérebro, diversas ferramentas que potencializam e trabalham essas habilidades. A atenção, o foco, o raciocínio, a memória. Esse é o caminho associado com outros pilares que nos ajudam a envelhecer com qualidade. Guilherme, está sendo realizada em Araçatuba, eu penso que no Brasil inteiro, a Semana Mundial do Cérebro, que vai se estender aqui em Araçatuba até o dia 16 de março. Mas eu gostaria que você me falasse um pouco sobre esse evento e onde está sendo realizado. Essa Semana Mundial do Cérebro são várias ações que acontecem não só no Brasil, mas no mundo todo. Muitas instituições, universidades, médicos e especialistas se reúnem para conscientizar sobre a importância de cuidar do cérebro. Aqui em Araçatuba, o Supera, em todo o Brasil também, está realizando eventos desde palestras, oficinas, treinamentos. Aqui em Araçatuba nós estamos organizando essas oficinas, onde nós vamos falar sobre 5 pilares que nos ajudam a conquistar esse envelhecimento saudável. Então nós temos a importância dos exercícios físicos, ter uma boa noite de sono, que é muito importante, uma boa alimentação, criar relacionamento, interagir com outras pessoas e também a estimulação do cérebro, o treino para o cérebro. Então, nessas oficinas, nós vamos explorar e entender como cada pilar contribui para o envelhecimento saudável e, principalmente, como essa ginástica para o cérebro, esse treino, ele é muito importante, porque é um termo novo, Muitas pessoas não conhecem, a gente sempre escuta academia, exercício para o corpo, mas para o cérebro, e ela existe. E ela é muito importante e é um forte aliado para o envelhecimento. Uma coisa que se complementa, Porque o exercício na academia tradicional, que é a parte física, agora com o exercício do cérebro se complementam, Isso possibilitam que realmente as pessoas tenham condições de ter uma vida melhor. Por exemplo, como que o exercício físico ajuda no cérebro?
como a alimentação. Muitas doenças, elas afetam a circulação do sangue, né? Diabetes, colesterol, doenças relacionadas ao coração, e isso influencia na circulação e na oxigenação, a chegada do oxigênio no cérebro. E o cérebro que recebe pouco oxigênio também é afetado, e é uma porta de entrada também para desenvolver essas doenças, né? Então, é um conjunto. Quando a pessoa chega para a gente falando, Guilherme, estou com os esquecimentos, eu estou preocupado, né, com essas doenças, a gente sempre deixa muito ciente que é um conjunto. Não adianta você fazer só uma coisa. Você precisa ter um cuidado amplo para poder cuidar da sua saúde. Guilherme, você falou aí de 5 pilares. Descreve um pouquinho esses 5 pilares que são fundamentais no exercício do cérebro. Vamos lá, os 5 pilares são atividade física, como eu relatei, é muito importante que a gente pratique atividades físicas, até para poder trabalhar a questão da ansiedade também, questão do estresse, a atividade física ajuda muito isso, mas principalmente nessas doenças cardiovasculares, doenças como diabetes, colesterol, que aceleram essas demências, que influenciam também. Então, a atividade física é muito importante, movimentar o corpo. A alimentação, então nós precisamos ter uma alimentação saudável, pautada também em alimentos que fornecem vitaminas, nutrientes, que contribuem para o bom funcionamento do cérebro. Existem alguns alimentos que ajudam, por exemplo, vegetais de cores verdes escuras, como brócolis, folhas, abacate também. Vários alimentos contribuem para a boa manutenção do cérebro, produção de nutrientes e antioxidantes que contribuem para o cérebro. Dormir é muito importante. Ter uma boa noite de sono é o momento onde o meu cérebro vai recarregar as energias. E isso é muito importante para a gente acordar no outro dia disposto para fazer todas as atividades que nós precisamos fazer. Relacionamento, nós precisamos interagir, conectar com outras pessoas. E isso desperta na gente qualidade de vida, momentos especiais que ajudam o nosso cérebro também a se fortalecer. E, por fim, a estimulação, o treino para o cérebro, desenvolver habilidades cognitivas, como atenção, concentração, raciocínio, memória, desenvolver habilidades socioemocionais. Então, essa ginástica para o cérebro também é muito importante, esse pilar. Calixto, hoje é muito expressivo também o número de pessoas que têm algum tipo de comprometimento da parte cerebral, né? que tem alguma deficiência do funcionamento bem do cérebro, né? O número de pessoas com essas doenças neurodegenerativas, né, que são doenças que não têm cura, não tem como você voltar atrás, o que existe hoje é uma prevenção, aumenta a cada ano. E quase metade dessas pessoas que desenvolvem essas doenças poderiam se prevenir, poderiam não passar por isso. De que forma? Tendo esses hábitos saudáveis ao longo da vida, cuidando da alimentação, uma boa noite de sono e exercitando o cérebro. Então, o seu histórico da vida influencia muito lá no futuro. Muitas pessoas associam só com herança genética. É porque o meu avô, o meu pai teve isso, então eu vou ter. Mas não é só isso. Não é isso. Não, são vários pontos. Hoje, na verdade, existem 14 fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver uma demência. E essas demências, elas começam a se desenvolver no cérebro muitos anos antes dos sintomas aparecerem. Então, por isso que, independente de qualquer idade, a gente precisa exercitar o cérebro. E quando a gente fala da terceira idade, esse assunto é mais importante. Por quê? A gente trabalha a vida toda, chega ali no momento que a gente aposenta, e nessa fase, querendo ou não, a gente fica um pouco mais tranquilo. Realmente, a gente trabalhou muito e eu quero mais descansar. Só que nessa fase, o meu cérebro fica um pouco mais parado. E disso, do cérebro ficar parado, ele pode entrar no declínio cognitivo, que é a porta de entrada para os esquecimentos e depois para essas doenças neurodegenerativas. E como está sendo a receptividade da realização desse evento em Araçatuba? Olha,
nós estamos até surpresos, porque a procura tem sido muito grande, muito significativa. Até por isso, nós estamos estendendo o evento até o final do mês. A princípio seria até o dia 16, mas a população cada vez mais tem se conscientizado da importância de cuidar da saúde do cérebro, né? De cuidar desses fatores. Então a adesão tem sido muito bacana, né? A procura tem sido muito grande, por isso nós vamos estender até o final do mês. Você estava me dizendo, antes da gente entrar aqui no ar, que a gente tem em mente que isso é uma doença só dos idosos, mas também há casos de pessoas com baixa idade que também têm esse problema de falta de exercício do cérebro. Explica um pouco para a gente desse atendimento, dessa faixa dos jovens, do adolescente ou das crianças. Primeira coisa, né, que é muito importante, quando a gente fala das doenças relacionadas ao cérebro, como Alzheimer, cada vez mais pessoas mais novas vêm desenvolvendo isso. Né? Então, hoje nós recebemos pessoas com 40, 50 anos que já vêm desenvolvendo essas demências, que, a gente tem que ligar esse alerta. Né? E quando a gente fala de outras gerações, é muito importante o cuidado com o cérebro, porque hoje, cada vez mais, a gente vem percebendo o aumento do uso das telas. A tecnologia, ela é muito boa. Olha o quanto que ela nos ajuda. Mas para o cérebro, isso pode ser um problema, pode ser prejudicial. Né? A gente não sabe bem ao certo, mas vem assim, acontecendo vários estudos que apontam o aumento de doenças neurodegenerativas do cérebro com o uso excessivo de telas. E realmente, por exemplo, se a gente usa uma tela antes de dormir, o meu sono já vai ser afetado já, e o sono é um momento importante. Quando a gente fala das crianças, antigamente, uma criança ia fazer uma tarefa, um trabalho, ia na biblioteca, pesquisava ali. Hoje já chega tudo muito pronto, ainda mais com a inteligência artificial. Né? E as crianças, elas precisam lapidar o cérebro. O cérebro de uma criança tem muitas conexões, ele é bem desenvolvido, mas é um desenvolvido que precisa ser lapidado. E se ele recebe tudo pronto, acomoda. Exatamente. A juventude também, né? A gente precisa, hoje a gente fala muito também sobre déficit de atenção, dificuldade em se concentrar, de ter atenção de estudar, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu percebi alguns amigos, começava a aula, estava ali prestando atenção, dava 5 minutinhos, passava uma mosca, dispersava. Então, eles não conseguem ter uma atenção sustentada. E tudo isso pode ser treinado, pode ser aprimorado. Né? E a gente faz esse trabalho também. E ao contrário também, vocês atendem também crianças superdotadas, que vocês trabalham com essas crianças. Também, além da gente desenvolver essas habilidades que são importantes, nós também trabalhamos potencializando as habilidades. Então, nós recebemos alunos incríveis, que tem assim uma performance incrível do cérebro. E muitas vezes a escola não acaba sendo suficiente. O aluno quer mais, quer se desafiar mais. Então os pais e essas crianças buscam Supera para potencializar ainda mais essas habilidades. Uma ferramenta muito legal que nós utilizamos é o Abaco, o Soroban japonês. Uma ferramenta matemática oriental muito antiga, onde nós podemos realizar operações gigantes, né? E ajuda muito no desenvolvimento do cérebro. Uma ferramenta muito usada na cultura oriental, lá no Japão e os países ao redor. E qual que é a fama desses países, dessas pessoas? Né? Serem pessoas muito inteligentes, muito evoluídas, e a gente busca também isso, esse desenvolvimento para essas crianças. Me diga, onde é que está sendo realizado, onde é que o Supera está instalado em Araçatuba? Aqui em Araçatuba, nós estamos localizados na Praça Getúlio Vargas, número 65 aqui no centro. Ali na Praça do IE, da delegacia, e essas oficinas elas estão sendo realizadas dentro do Supera, né? Ao longo do dia nós temos vários horários e é só agendar o horário e vir participar e aprender a como exercitar o cérebro e como também ter outras práticas do dia a dia que ajudam no envelhecimento saudável. Muito bem, olha, eu quero lhe agradecer pela sua presença aqui, nos falando sobre isso, desejar também sucesso para o evento que vocês estão realizando, e parece que, dado a procura, vocês vão estender isso além do dia 16.
Exatamente, o evento vai acontecer então até o final do mês. No final do mês. Exatamente, eu convido toda a população de Araçatuba e região, porque nós também temos muitos participantes da região a virem exercitar o cérebro, a virem aprender a como envelhecer com o cérebro saudável. Já que estamos falando sobre o cérebro, é oportuno que a gente também dê uma olhada nesse vídeo que está rodando aí na internet. Em 1000 anos, seremos mais resilientes a acidentes de carro. Ou talvez tenhamos garras de texto e pescoços tecnológicos por causa dos smartphones. Talvez nos fundamos com a tecnologia. Neste episódio, vamos analisar o que os cientistas teorizaram sobre a próxima fase da evolução humana e descobrir como pode ser o humano perfeito no futuro. Para o futuro, apresentamos Mindy, a garra de texto. Ela tem uma corcunda, mão com garra de texto moldada e cotovelo de smartphone curvado. Daqui a 1000 anos, os cientistas acreditam que isso pode ser nossa realidade. Mas por que isso? Bem, os humanos que estão vivos hoje são muito diferentes dos humanos que viveram há milhares ou milhões de anos. Não estamos mais pendurados em árvores, nem fugindo ou lutando com tigres. Os humanos de hoje passam o dia sentados, olhando para um computador. Isso prejudica o pescoço e a coluna. Os humanos devem permanecer em uma posição vertical. Talvez no futuro, humanos tenham uma corcunda que seria vantajosa ao trabalhar com computadores. Como estamos sempre no celular, podemos ter traços como a garra de texto e o cotovelo de smartphone. Esses traços podem ser transmitidos à próxima geração, formando um exército de humanos como a Mindy, viciados em seus celulares como se já não fôssemos. Já estamos misturando nossos corpos com a tecnologia, mas um dia pode ser complicado distinguir onde o humano acaba e a tecnologia começa. Não estou falando dos ciborgues estereotipados que você vê nos filmes. Estou falando de algo muito mais profundo. O curioso é que neste mundo tecnológico, seu cérebro pode evoluir. Vamos começar pelo seu crânio. Pesquisas sugerem que a radiação dos celulares pode prejudicar o cérebro, afetando a memória e as habilidades cognitivas. Então, a Mindy aqui ganhou um crânio mais grosso. Isso protege seu cérebro da radiação potencial dos celulares. E a má notícia para o cérebro é que ele vai encolher. Sim, eu sei que isso não é bom. Eu mal lembro onde deixei minhas chaves. E isso só vai piorar. Os cérebros de hoje já são bem menores do que antes. Antes da civilização, os cérebros humanos precisavam fazer muito mais esforço. Sem armas avançadas, usávamos nossos cérebros para nos proteger. Sem agricultura, tínhamos que lembrar onde estavam as boas árvores frutíferas. Hoje, a tecnologia faz muito do nosso raciocínio. Temos calculadoras, Google Maps e agora IA para programar ou fazer a lição. Nossa vida hoje é mais simples e segura. Com a IA, essa tendência de não pensar tanto continuará no futuro. Mas falaremos mais sobre isso em breve. E nosso tamanho geral? Incerto devido a duas tendências opostas. Por um lado, a vida não é mais sobre a sobrevivência do mais forte em termos de tamanho. Humanos não precisam ser fortes para sobreviver a tigres ou a outros humanos. Ser financeiramente inteligente é essencial. Embora a ameaça de predadores tenha diminuído, isso não significa que estamos seguros. Temos novos predadores feitos pelo homem, mudanças climáticas, guerras em curso, um possível apocalipse nuclear, e essas ameaças devem continuar. Como a humanidade poderia evoluir? Sobreviver às mudanças climáticas pode ocorrer de duas formas distintas. A primeira forma pode ser acumular riqueza e usá-la para se proteger das mudanças climáticas. Talvez esses humanos sejam como um corcunda com um computador. Eles correrão para seus bunkers cheios de caviar e água com gás, enquanto tsunamis rugem ou a radiação pulveriza tudo. O segundo grupo são pessoas que não têm a sorte de estar em bunkers. Elas podem evoluir características físicas para sobreviver. Para ver quais podem ser, vamos fazer uma pequena pausa e olhar para esse cara esquisito.
o irrompível Graham. Graham, o irrompível, foi projetado para sobreviver a acidentes automobilísticos. Pensando bem, ficar preso em um clima realmente ruim é como estar em um acidente de carro. Sim, um tornado pode te jogar e te ferir. As mudanças climáticas aumentam a frequência de furacões, tornados e outros eventos climáticos extremos. Sem o bunker subterrâneo, podemos considerar Graham como uma maneira de a humanidade evoluir para sobreviver. Vamos ver o cérebro. Graham consegue resistir a impactos fortes devido ao seu crânio mais espesso e maior, que possui mais fluido ao redor para proteger o cérebro e mais ligamentos para segurá-lo. Parece que isso permitiria ao cérebro sobreviver a todo tipo de coisas, acidentes de carro, tornados, talvez até terremotos. Vamos falar do pescoço. Esta é uma parte particularmente vulnerável do corpo. Se sua cabeça se move para frente e para trás, há muita pressão nas vértebras do pescoço e elas podem quebrar. Um pescoço curto e não ter pescoço pode ser uma vantagem para sobreviver. Graham tem costelas mais resistentes em caso de acidente e uma camada de pele mais grossa que o protegeria de cortes e ferimentos. E então há uma característica realmente estranha que pode criar uma vantagem evolutiva única: articulações que se flexionam em várias direções. Hoje, nossas articulações do joelho e do cotovelo podem quebrar se um impacto as dobrar na direção errada. Se pegássemos essas articulações flexíveis de Graham, isso poderia nos ajudar a sobreviver ao que vier nos próximos 1000 anos. É claro que pode demorar mais de 1000 anos para essas características evoluírem, mas talvez, considerando a velocidade do aquecimento global, vamos evoluir a sobrevivência mais rápido. Estou especialmente pensando nos bilhões de pessoas no mundo que terão que enfrentar os elementos à medida que as coisas pioram. Qual o único desafio que Graham pode enfrentar com seu corpo resistente a acidentes? Problemas para conseguir um encontro. Ok. A outra versão do humano futuro, que poderia evoluir para ser melhor que o modelo de hoje, talvez edição genética moderna, crie uma nova versão ideal de você, mas uma que seja um pouco mais atraente do que Mindy e Graham, o irrompível, Alice e sua anatomia perfeita. Aqui está Alice. Ela é a criação do Dr. Alice Roberts, que desenvolveu um novo design melhor para o corpo humano, corrigindo as imperfeições que a evolução nos deu. Seu corpo ideal teria olhos de polvo para melhorar a visão. A próxima melhoria seria nas orelhas. Quando você é jovem, ouve bem, mas com o tempo, as pequenas células ciliadas em seus ouvidos internos se desgastam e sua audição piora. Ao invés de tentar fazer essas células crescerem, poderíamos ter ouvidos maiores, como os de um gato. Eles amplificariam melhor o som. Preciso admitir, eles são bem legais. Então a garganta tem 2 tubos, um para o ar e outro para a comida. Está ok para mim. Certo, agora algo especial relacionado a bebês. Não isso. A pelve dos humanos evoluiu para suportar caminhadas eretas, mas não tem espaço para algo específico. Bebês de cabeça grande, que é o que os humanos tendem a ter. Isso torna o parto bastante difícil, pelo que eu vi. O corpo humano perfeito pegaria uma ideia do canguru. Que tal uma pequena bolsa? Dessa forma, poderíamos ter bebês menores em um estágio mais jovem e deixá-los crescer em nossa bolsa, como os marsupiais. Então temos nossa pele. Se você é um pouco claro como eu, pode se queimar e correr o risco de câncer de pele. Uau! Uma solução é ter pele mais escura, que não queima facilmente. Mas ainda mais legal seria pegar outra característica do polvo. Ele pode mudar a cor da pele. Agora, com essa característica, pessoas de pele clara podem manter sua cor no inverno e escurecer no verão para proteção. Por fim, a perna humana precisa de melhorias. Elas são lentas e difíceis de mover. Pernas de avestruz podem ser a solução. Devemos afinar a panturrilha e tornar os pés mais leves para melhorar a corrida. As últimas marcas são espinhas menores, que, como as de chimpanzés, comprimem menos com a idade.
Me desculpe, não teremos cinturas finas. Corações com mais artérias interligadas para evitar infartos. E sacos aéreos, como os pássaros, ao invés de pulmões. Incrível anatomicamente. Alice é legal. Se os cientistas começarem a combinar alguns genes, podemos chegar a esse ponto nos próximos 1000 anos. Mas espere um minuto, com os avanços na pesquisa biomédica, já começamos a fundir tecnologia com o corpo humano. Quais modificações podemos ver no futuro? Tim, o humano do amanhã. Apresento o Tim transhumanista, que é parte humano e parte máquina. Eles usam a tecnologia para melhorar a visão, a audição, a memória, a velocidade, combater doenças e, ainda mais incrível, viver para sempre. Talvez Tim tenha um aparelho auditivo moderno que amplifica sons distantes. Ele pode gravar sons e gerar ruído branco. Olhos biônicos ajudam a enxergar. Dispositivos implantados cirurgicamente melhoram a sensibilidade à luz, permitindo que as pessoas vejam formas e diferenciem faca de garfo. No futuro, esses implantes ajudarão Tim transhumanista a enxergar coisas que nunca viu. Tim pode ter a visão de raios-x como realidade. O humano do futuro pode ter dispositivos implantados que melhoram a memória. Em 1000 anos, talvez todos nós tenhamos essa habilidade. Atualmente, cientistas criam implantados no cérebro protéticos que decifram memórias. Depois, aplicam neuroestimulação para revisitar essas memórias. Com o avanço da tecnologia, teremos uma enciclopédia interna e nossa capacidade de lutar contra doenças será a melhor. Isso ajudará os humanos a viver mais, talvez até para sempre. Não em um corpo humano comum, mas fazendo o upload do cérebro para um servidor. Isso seria extremamente complexo devido ao volume de informações em nossos cérebros. Mas vamos dizer que conseguimos decifrar esse código. Encontramos um jeito de salvar todas as nossas informações. E agora, o que vem depois? Supondo que os humanos daqui a 1000 anos não estejam regenerando nossos membros, para onde iriam nossos cérebros? Eles escolheriam um computador ou um corpo robótico? Essa será a última etapa de Tim transhumanista e durará para sempre. Agora, todas essas atualizações evolutivas são incríveis. Mas podemos fazer mais? O humano perfeito do futuro. Agora que aprendemos um pouco mais sobre o que os próximos 1000 anos trarão, é hora de construir nossa própria versão do humano perfeito do futuro. Vamos selecionar o que gostamos. Fisicamente, esse humano será mais alto. Sim, os desafios das mudanças climáticas podem favorecer humanos menores por um tempo, mas uma melhor nutrição e a seleção natural favorecerão uma maior altura. Gosto dos olhos grandes e das orelhas felinas da Alice. Não sei se todos precisam de raios-x, mas talvez quem vai para a medicina tenha olhos biônicos. O humano do futuro precisa de um crânio mais grosso, protegendo um cérebro menor, mas com um poder cerebral muito maior, pois tem uma prótese que melhora a memória e proporciona memória fotográfica. Isso facilita a escola e tira o Google Maps do mercado. Além disso, tem outra vantagem: seremos humanos mais inteligentes no futuro, lembrando muito sem precisar de telefone. Adeus mãos tortas e corcunda! Com o aumento de tsunamis e tempestades, é fundamental que os humanos futuros se mantenham fortes. Então, vou escolher uma caixa torácica forte e uma coluna curta, que protegerão e envelhecerão bem. Obrigado pela ideia, Graham. Sobre a bolsa marsupial, estou considerando isso. À medida que o cérebro diminui, bebês podem ter cabeças menores, facilitando o parto. Se não, vou incluir uma bolsa, para que o parto não seja tão doloroso quanto hoje. Graham e Alice, anatomicamente perfeita, notaram melhorias nas pernas e pés. Então, no futuro, nossos humanos terão isso: articulações flexíveis, pernas finas como avestruzes e pés leves. Vou usar nanobots multifuncionais futuristas dentro do corpo humano. Eles podem destruir um tumor, reduzir a inflamação quando a detectam e, em geral, melhorar o sistema imunológico do corpo. Certo, nosso humano do futuro parece bem legal,
pronto para enfrentar os desafios aterrorizantes do ano 3000. Por exemplo, e se houvesse uma situação catastrófica onde terra e água mudassem de lugar da noite para o dia? Nosso humano sobreviveria?